Check-up começa falando sobre os riscos da obesidade para a insuficiência cardíaca. Confira agora no Consultando o Seu Médico. Doutora Patrícia Lopes, cardiologista e intensivista, aqui comigo no programa Check-up de hoje. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Olá, como é que vai? Tudo bem, prazer ter sua participação aqui no programa para falar de um problema que tem sido cada vez mais recorrente aqui no consultório, né, doutora? A insuficiência cardíaca em pacientes obesos. Tem crescido realmente? Na realidade, nós tivemos um impacto muito grande com o último estudo que saiu, relacionando a obesidade com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esse foi um achado onde o tratamento da obesidade trouxe melhora na insuficiência cardíaca. Então, realmente, a gente abrangeu o foco e cada vez mais a gente tem associado a terapêutica do cardiologista com o endocrinologista, visando resultados na obesidade, sem fins estéticos, e sim de qualidade de vida. Quais são esses sintomas iniciais da insuficiência cardíaca? É interessante sua pergunta, porque nós sempre tivemos a ideia, né, entendendo que hoje o sobrepeso no Brasil, na última estatística, mais de 60% de pessoas têm sobrepeso e quase 27% têm obesidade. Nós temos a ideia errada de que o obeso, né, a característica de que o obeso não faz exercício, que o obeso é preguiçoso. Nós temos que quebrar esse estereótipo. Hoje a gente evidencia claramente que o obeso tem uma insuficiência cardíaca preservada, né? Pode ter. O que é a insuficiência cardíaca? O nosso coração nada mais é do que uma máquina que distribui sangue oxigenado para o corpo como um todo, para atender a demanda metabólica. O que é a demanda metabólica? O que eu preciso fazer, as minhas atividades, quanto eu preciso de oxigênio para executá-las. Esse coração, essa máquina que distribui esse sangue, no obeso, ele tem uma deficiência. Aparentemente eu tenho um ecocardiograma com uma fração de ejeção normal, mas na realidade esse coração não funciona de forma adequada. Então aquela ideia que a gente tinha, que o cansaço do obeso era simplesmente porque ele não praticava exercício físico, porque ele tinha uma limitação ou simplesmente porque ele estava pesado, se mostrou falha. Hoje a gente evidencia que sim, o obeso tem dificuldade de fazer exercícios físicos, porque na grande maioria deles ele tem uma insuficiência cardíaca, ou seja, ele tem um coração deficiente para distribuir sangue oxigenado. E foi adquirido por conta da obesidade. As coisas estão interligadas. A gente tem uma coisa multifatorial dentro desse contexto que leva a essa deficiência no paciente obeso. Então, cada vez mais a obesidade precisa ser levada como um problema de saúde pública. Tem que ser entendido que a estética é o mínimo dentro de um contexto multifatorial que limita a vida desse obeso. E quando essa pessoa entra no tratamento de emagrecimento, independente da forma, doutora, há também essa melhora na parte cardíaca? Esse trabalho foi o primeiro estudo que demonstrou que o tratamento da obesidade medicamentoso trouxe, né, uma redução da mortalidade, né, uma redução do quadro de insuficiência cardíaca, tanto pela perda de peso quanto pela qualidade de vida do paciente, né? Então, isso aí foi o grande boom dentro. Nós já tínhamos o tratamento da insuficiência cardíaca com medicamentos diabetogênicos, quer dizer, cada vez mais a cardiologia vem se agregando com a endocrinologia. Mas essa relação direta com a obesidade foi uma demonstração clara que eu, tratando a perda de peso, tratando o diabetes, eu melhoro o coração desse paciente. Potencializa esse resultado. Total. Na realidade, eu trato. Mais do que potencializar, a gente tem realmente o tratamento. O resultado foi bem exuberante do ponto de vista de resposta de qualidade de vida. Hoje nós sabemos que os 5 fatores de riscos maiores para a doença cardiovascular é obesidade, tabagismo, diabetes, hipertensão, né? E nós não tratamos a obesidade como um problema de saúde pública. Ele é muito mais visto como estético. E nós precisamos quebrar o paradigma de que o tratamento medicamentoso para a obesidade é irregular, ou é um chá, ou é o chá da banana, ou seja, falácias. Ele tem que ser tratado realmente pelo médico.
pelo endocrinologista, pelo cardiologista, visto que aumenta a doença cardiovascular, aumenta câncer e aumenta a morte. A obesidade ela é uma doença crônica, assim como eu tenho a hipertensão, assim como eu tenho diabetes. Eu inicio o tratamento e não paro. Daí a falácia que se tem, eu tratei com medicamento XY, parei e engordei. Sim, porque é uma doença crônica e que traz consequências futuras, né? E essas consequências são variadas. E nós não temos esse entendimento, né, de que a resposta da obesidade pode comprometer o meu coração dentro da insuficiência cardíaca, né? E uma insuficiência cardíaca que não é vista, porque justamente essa coisa da fração de ejeção preservada. Eu faço um ecocardiograma, que é um exame usual, que mostra uma função cardíaca aparentemente normal, porém esse paciente tem sinais e sintomas de cansaço, de fadiga. Então, muitas vezes você exige que o obeso faça exercício, ele não faz porque é preguiçoso, não faz porque está obeso, quando na realidade existe uma doença ali instalada, que é a insuficiência cardíaca preservada. E essa insuficiência cardíaca vai levando a outros problemas também. Exatamente. Então, quanto mais cansado, mais limitado, né? O exercício físico hoje vem também como um fator extremamente protetor. Então, hoje nós temos cada vez mais trabalhos, como o último saiu, que 10 mil passos diários reduz 11% de câncer, 10% de doença cardiovascular, 8% de mortalidade, 10 mil passos por dia. Ou seja, o sedentarismo é um fator de risco também isolado. Muito bem, doutora. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos aqui no programa Check-up e até o dia 17 de outubro, hein? Porque vem aí a nossa grande festa e você é a nossa grande convidada. Agradeço o convite, sem dúvida nenhuma estaremos lá, porque Check-up, 25 anos, alguns tentam, poucos conseguem. É um sentimento de vitória, é um sentimento de conquista, é um sentimento de missão cumprida, muita gratidão, sabe? Em primeiro lugar, a Deus por ter me permitido estar no programa, ajudando tantas pessoas, né? Auxiliando tantas pessoas que não têm condições, muitas vezes, de comprar um medicamento, de ir a um médico, de pagar por uma consulta, muitas pessoas que não têm um plano de saúde, mas que estão ali assistindo ao programa e recebendo aquelas dicas, fazendo uma consulta pela TV. E eu fico muito feliz porque estar no ar esse tempo todo é uma grande vitória. Então, o meu sentimento é de muita gratidão a Deus, ao Sistema Verdes Mares, à TV Diário, aos meus diretores que passaram pelo programa, a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, principalmente aos meus telespectadores, porque sem eles não seria possível estar comemorando esses 25 anos. E que venham mais 25, pelo menos.